Olá, meus bananinha, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Michelle Marques e você está no Livros da Banana. Hoje eu vou mostrar para vocês o que eu pretendo ler no mês de agosto. Deixa eu ler aqui, que eu acabei de gravar o outro vídeo das leituras do mês de julho. E os livros estão aqui bem na frente. Deixa eu tirar aqui, que aí vai ficar mais fácil para mim falar com vocês. Esse mês de agosto, eu separei 5 livros para ler, tá? 3 são clássicos e temos uma fantasia e uma ficção científica. Eu vou falar aqui do primeiro, que é aquele, ele está na lista de 12 livros para ler no ano de 2025. E eu vou colocar ele aqui. Eu não acredito que eu vou ler esse livro. Chegou o momento de ler Dom Quixote. Vou começar ele hoje. Eu falei pra Luzia, no começo do ano, eu vou ler esse livro lá para agosto. Bora ler junto. Aí a Luzia já começou o dela e agora ela vai continuar lá. Então a gente vai ler junta Dom Quixote. Mas ela já está na minha frente algumas páginas aí. Acho que umas 200, 300 páginas. Eu tenho esse livro aqui que eu ganhei de aniversário o ano passado. Ele é uma edição muito bonita, ele é fofinho, sabe? Ele tem várias ilustrações. E eu estava lendo a introdução dele aqui. Estou nessa página aqui, vou continuar lendo a introdução, que foi o Lucílio Mariano que fez. E cada página, né, cada capítulo tem uma imagem, né? Tem um desenho aqui. E eu acho que eu vou amar esse livro. Ele tem 800 e poucas páginas. Quando eu colocar ele ali no aplicativo, eu vou colocar ele para ler em 20 dias, tá? Eu quero ler ele com calma. Eu vou intercalar a leitura com outros livros aqui, tá? Porque eu quero ler ele com calma. Eu não quero ler ele correndo, eu não quero ler ele rápido. Por exemplo, ler em 5 dias. Não, não quero. Eu quero ler ele em 20 dias e devagar. Eu quero me deleitar, me deliciar com essas palavras, que foi um livro escrito há muito tempo atrás. Deixa eu ver qual foi a data dele. Deixa eu ver aqui. De lançamento. Deixa eu ver aqui se tem ele aqui. Tem. O difícil é achar. Esse livro é depois da Bíblia, ele é o mais traduzido e editado do mundo. Então, depois da Bíblia, esse é o segundo livro mais traduzido e editado do mundo. Olha que coisa incrível, que coisa maravilhosa. Deixa eu só ver que ano que ele... Ah, tá. A primeira vez que ele foi escrito foi em foi publicado, né, pela primeira vez. 1605. Gente, vocês têm noção? 1605 que esse livro foi publicado. Então, assim, é um clássico dos clássicos dos clássicos. Nossa, é muito tempo. Então, vamos acompanhar aí ele. Se alguém tiver interesse de ler ele comigo, me manda mensagem pra gente entrar, coloco no grupo lá do Clube da Banana e a gente vai lendo, conversando. E eu vou colocar ele pra ler em 20 dias, tá? Então, chegou a hora de ler esse grande clássico do mundial. E chegou a hora de ler ele. Ai, eu tô tão feliz, gente. Tão feliz, tão feliz. Aí, eu coloquei uma fantasia aqui. Eu li dessa autora em 2021. Step Sister, da Jennifer Donnelly. Que foi, em 2021, foi a melhor leitura do ano. Foi a melhor leitura. Ela ficou em primeiro lugar. Apesar que eu não fiz o vídeo de melhores leituras, mas ele ficou em primeiro lugar, Step Sister. E agora eu vou ler Poisonette. Espelho, espelho meu, existe alguém mais letal do que eu? A história da Branca de Neve. E eu vi que ela lançou mais um livro agora. Acho que foi durante a Bienal do livro. Depois eu tenho que ver. Gente, é muito boa a escrita dela, tá? Muito boa mesmo. Se você não leu Step Sister, leia Step Sister. Vai falar sobre esse negócio de você... Praticamente, cirurgias plásticas. Você auto se mutila para ficar perfeita. Não perfeita para você. Perfeita para o próximo. Perfeita para a sociedade. Então é um livro que ele faz bastante crítica sobre isso. A que ponto, né, que chegamos, né, de você se automutilar para ser aceita.
Então, assim, é um livro muito legal, Step Sister. Eu amo, eu amo, eu amo. É aquele livro que eu não quero tirar da estante, tá? Porque eu amo Step Sister, ele é maravilhoso. Leia Step Sister. Então, eu vou ler esse aqui, Step Sister um pouquinho grossinho. E agora chegou o momento de ler esse aqui, tá? Eu gostei muito, muito mesmo de Step Sister, a autora. E eu tenho certeza que eu também vou amar esse aqui, tá? E lá no Step Sister, ele fala muito de chances, né? Tem a chance, tem um personagem que se chama Chance, né? De chances, a pessoa merece mais uma chance. Gente, é um livro tão incrível que vocês não têm noção que livro maravilhoso é Step Sister. A gente fala assim, é um livro de fantasia. Mas é um livro que te ensina tanto. Tem tanto livro bom assim que as pessoas ficam falando mal, porque não é um clássico, mas ele te ensina tanto, porque às vezes você tá passando por um momento tão difícil na sua vida, que o personagem também tá passando, e você acaba se conectando muito com esse personagem. Então, assim, foi um livro incrível, foi um livro que me ensinou bastante, foi um livro que eu aprendi muito, mesmo sendo um livro de fantasia. Então, tem pessoas que ficam julgando muito o gosto literário da outra. Acho isso tão ridículo, tão mesquinho, né? Eu acho que cada um tem que cuidar da sua leitura, tem que ler o que quiser, o que te dá vontade. Se você compra as suas leituras, você compra seus livros, lê o que quiser. Quer ler só romance de dark romance? Leia só dark romance. Quer ler só clássico? Leia só clássico. Quer ler só romance de fantasia? Leia só romance de fantasia. Romance clichê, romance de época. Leia, mas pelo amor de Deus, não abra a sua boca. Não vá lá digitar, né? Que as pessoas usam muitas redes sociais para ficar falando mal do próximo, da leitura do próximo. Então, cuide da sua leitura. Cuide do seu. Cada um no seu quadrado. Cada um no seu quadrado. Cuide do seu quadrado, esqueça o quadrado do próximo. Esqueça a leitura do próximo. Deixa cada um, todo mundo é responsável. As pessoas são maiores de idade, têm o direito de escolher o que quer ler. Quer ler só livro de hot? Leia só livro de hot, tá bom? Então esse é meu recado. Parem de abrir a boca para ficar falando mal da leitura do próximo. Isso é horrível. Eu que não fico perto desse tipo de pessoa. Eu que não quero esse tipo de pessoa na minha vida, tá? Fazendo vídeo para ficar falando mal de quem lê hot. Fazendo vídeo para falar mal de quem lê livros que bomba no TikTok. Gente, é tão ridículo isso. O importante é as pessoas estarem lendo. E conforme elas vão evoluindo, a leitura também vai evoluindo. Quem diria para Michelle, de 2018, que ela teria Dostoiévski na estante? Que ela ia ler Tolstói? Quem diria que eu ia ler O Morro dos Ventos Ruivantes? E um livro foi levando o outro. Por quê? Muitos livros, eles indicam livros dentro do livro. Então, quem diria que eu ia ler Orgulho e Preconceito e amar? É um dos melhores livros que eu li. O Morro dos Ventos Ruivantes. Entende? Então, um livro, ele vai levando o outro, porque você vai evoluindo, você vai ficando mais velho, a mente vai mudando. Então, quando eu comecei a minha vida literária, eu lia romance de banca. Depois eu fui para romance espírita. Fiquei acho que uns 2 anos lendo só romance espírita. E depois eu fui lendo outras coisas. Fui indo para romance de época, fantasia. Então, parem de criticar as pessoas que lêem livro que tá bombando no TikTok. Que bom que tá bombando. Isso é bom para o país. Isso é bom para editora, que tem muita família ali que trabalha ali para fazer a confecção daquele livro, para enviar aquele livro para as pessoas. E as pessoas vão evoluindo, vão ficando mais velhas, vai escolhendo outros tipos de leitura, né? Eu tenho um pavor, eu tenho um ódio quando as pessoas falam leitura farofa. Que frase horrorosa! De você falar que a leitura do outro é farofa. Que horrível! Farofa é farofa, é o que você come. Põe no arroz ali, põe no feijão, põe num caldo de carne. Não fale que livro é farofa. Que coisa horrorosa, que palavra horrorosa. Eu que não quero esse tipo de gente perto de mim. Eu que não quero esse tipo de gente aqui se inscrito no meu canal. Entende? Então, eu abomino esse tipo de pessoa. Eu abomino esse tipo de vídeo, tá? Deixem as pessoas ler o que bem quiser. Vai ler só hot? Leia só hot. Quem sabe ali dentro do hot a personagem principal não ama um Orgulho e Preconceito
e ali desperta o interesse daquele leitor em ler Orgulho e Preconceito. E é assim, gente, e vai indo, a pessoa vai evoluindo nas leituras, indo para outros nichos. Eu tenho o Idiota do Dostoiévski, eu tenho, qual é o outro? Os Irmãos Karamazov, alguma coisa assim, aqui, tá? Para ler. Quem diria que eu teria esses livros? E dentro de outros livros eu vi o personagem lendo esses livros. Aqui ele fala do Dostoiévski, que um dos personagens aqui é escritor. E ele fala do Dostoiévski, eu acho que ele fala dos Irmãos Karamazov. Qual é o nome do livro? Dos Irmãos, tá? Ele fala do Dostoiévski aqui. Então, você tá lendo suspense, aí o personagem indica outro livro. Quantos livros eu já li de romance, de época e romance clichê, que a personagem é apaixonada por Orgulho e Preconceito. Que nem o livro da Karina Ricci, Perdida. A personagem é apaixonada por Orgulho e Preconceito. E isso despertou em mim o interesse de ter Orgulho e Preconceito em algum momento ler na minha vida. E eu li, e eu amei. Foi uma das melhores leituras do ano passado, Orgulho e Preconceito. Então, assim, gente, consciência. Consciência e cuidar do seu quadrado. Cuide do seu quadrado. Se você cuidar do seu quadrado, sua vida vai fluir, sua vida vai andar. Esqueça o quadrado do outro, tanto para a leitura quanto para tudo na sua vida, tá? Não interessa a vida do outro, não interessa você... Imagina, você ter uma pessoa, um amigo, e ele ficar te mandando print da vida de outra pessoa. Gente, se ele faz isso com outra pessoa, ele faz isso com você. Tira print das suas conversas e manda pra outra pessoa. Como é que você quer ter uma pessoa dessa na sua vida? Pra ficar sabendo de fofoca, saber da vida dos outros? Gente, para tudo. Então é isso, tá? É isso. Eu odeio esse nicho, eu odeio essas pessoas que falam mal da leitura dos outros, tá? Eu odeio os vídeos desse tipo de gente. Eu quero entrar ali no vídeo e infeliz! Pare de falar da vida do livro do outro! É isso. Aí, continuando... Eu peguei aqui, a gente vai para outro mundo, né? Tá falando de livro, já vou bater nessa menina que tá falando mal do livro dos outros, ó. Dá uns tapas na lata, para de falar do livro do outro, do gosto literário do outro. Só agora, tem gente que só ama ler Brandon Sanderson, deixa ler Brandon Sanderson, tá? Quer ler só o outro que o pessoal lê bastante? Ai, meu Deus do céu. Tem um outro autor que o pessoal lê bastante. Tudo que ele lança, o pessoal, é uma explosão. Leia, quer ler um autor? Leia. Você tem todo o direito de ler o que você bem quiser. Uma, porque você é maior de idade. Outra, porque você que compra seus livros. Então, leia o que você quiser. Você tem todo o direito, tá? Essa é a minha diquinha. Fica ligado. Aí eu coloquei, faz tempo que eu tenho para ler esse livro aqui. O Fim da Eternidade. É difícil, eu tenho pouco livro, tá? De ficção científica aqui na minha estante, pouco mesmo. Eu acho que devo ter uns 5, 6 livros, tá? Eu tenho Matéria Escura. Eu tenho um outro que é desse mesmo autor, eu acho, é o da Úrsula. Esse livro aqui foi indicado pelo Bruno, do Navegando. O Bruno sumiu, abandonou o canal. Não deu satisfação para os inscritos, que é muito, muito triste, muito triste. É um canal maravilhoso do Bruno Navegando, muito bom, gente. O cara é fera nas resenhas. É aquele, ele começa a falar do livro, antes de chegar no meio do vídeo, você para e vai pôr o livro no seu carrinho para comprar. É desses, tá? O cara é fera, eu não sei porque ele sumiu. Espero que ele volte um dia pro canal, que ele faz muita falta aqui no YouTube, tá? Então, ele é pequenininho, então eu vou intercalar ele com a leitura de Dom Quixote. E o que eu sei é que o amanhã será cancelado. Acabou a eternidade. O pessoal vive pra sempre, acabou. Não vão viver mais pra sempre. Aí ele é fininho, ó, dá pra ler rapidinho ele, tá? Se programar aqui, deixa eu ver quantas páginas dá pra ler. Dá pra ler ele em 2 dias, tá? Eu tento sempre ler 100 páginas por dia, tá? Eu sempre tento. Depende da diagramação, eu leio 1 minuto e 30 a 1 minuto e 40 por página, depende da diagramação, tá? Por hora dá umas 30, 35 páginas, tem diagramação que dá 40 páginas por hora.
Então, tudo depende da diagramação, tá? Aí, eu coloquei 3 clássicos nessas TBA, tá? O segundo clássico que eu coloquei foi O Retrato de Dorian Gray, da editora Príncipes. Eu, assim, nunca assisti o filme completo. Eu assisti uma série muito legal a série. E tinha alguns pedaços do Dorian Gray lá, que é uma série que traz também o Drácula, traz o vampiro, né? O Drácula vampiro, traz o Anjo Caído. Ai, gente, é uma série tão incrível que eu tive que pagar a Paramount pra assistir ela, tá? Então, chegou o momento de ler esse também um grande clássico, né? Como o pessoal fala também desse livro, o pessoal gosta bastante, tá? Eu sempre vi resenhas positivas desse livro. Não sei quando ele foi escrito. Também que não tem nenhuma assim, informação. Mas chegou o momento de ler ele. E eu estou super empolgada para esse mês de agosto. Aí, esse também eu também quero ler ele tranquila. Também vou ler ele junto, né? Caminhando junto com o livro aqui do Dom Quixote. Mas eu acho que eu consigo ler ele depois de Dom Quixote. Colocar aí 10 dias para finalizar ele, tá? Então, pegando aí do dia 20 ao dia 30 do mês, né? Pegando 10 dias para ler A Inquilina de Windfell Hall. Que capa maravilhosa. Já falei em outros vídeos que essa capa é linda, belíssima. E eu comprei ele lá na Príncipes. E o livro que Charlotte Brontë proibiu a publicação de novas edições após a morte da irmã. Que maluquinha, né? Após a morte que tinha que publicar mais para ganhar mais dinheiro, ficar mais reconhecida mundialmente. Cada capítulo aqui tem os olhos, né, da personagem. Então, eu vou colocar ele para ler em 10 dias, vai ser os 10 dias finais de agosto. E essa é a minha TBA do mês de agosto. Não vai ter os livros do... Não vou colocar os livros das leituras de desafio. Nem do Clubinho da Banana, vou deixar o mês livre para as meninas. E também nem do desafio da estante, né? Meu e da Cássia. Então, esses são os livros que eu quero ler no mês de agosto. Se sobrar tempo, eu pego mais um, mas eu tô programando aqui para não ter sobra e eu ler eles, tá? Ler bem tranquila, principalmente ler o Dom Quixote e a Inquilina de Windfell Hall, tá? Ler eles bem tranquila, bem degustar o livro, sabe? Me apegar bem ao livro, ler tranquilinha, na paz e ler esses livros no mês de agosto, tá? Então, tem um livro, aqui tem um livro que é para ler no ano de 2025, e um livro, e aquele vídeo, né, que eu fiz um livro que eu quero muito ler em 2025, que é A Inquilina de Windfell, e eu não sei se eu coloquei o retrato de Dorian Gray naquele vídeo. Mas é assim, essa é a minha TBA pro mês de agosto, eu espero que você tenha gostado do vídeo. É novo por aqui, se inscreva no canal, vamos fazer esse canal crescer, ajuda a banana a crescer aqui. Tá bom? Um super beijo no seu coração e até o próximo vídeo. Tchau!